Você já sentiu que tudo e todos ao seu redor parecem ter o poder de te abalar? Como se a sua paz dependesse do que os outros dizem, fazem ou pensam. Mas, e se eu te dissesse que existe uma habilidade tão poderosa que poderia te transformar em alguém imperturbável, não frio, não indiferente, mas dono absoluto de si mesmo? Imagine passar por qualquer provocação, qualquer crítica ou qualquer ataque, sem que nada te tire do seu centro. Porque quando você aprende a agir como se nada te incomodasse, não está fingindo desinteresse, está demonstrando um domínio que poucos conseguem alcançar. Neste vídeo, você vai descobrir como transformar cada reação impulsiva em uma escolha consciente, como transformar cada tentativa de te abalar em um exercício de poder pessoal. Fique comigo, porque o que você está prestes a aprender não vai apenas mudar a sua maneira de agir, vai mudar a sua vida inteira. Antes de começar, quero que você pare por um momento e escreva nos comentários: minha mudança começa agora, com o estoicismo. Faça isso como um compromisso com você mesmo, um primeiro passo rumo à sua melhor versão. Vamos juntos nessa jornada. Número 1. As emoções são uma escolha. Nada do que acontece com você tem o poder de definir como você deve se sentir, a menos que você entregue esse poder. As coisas, as pessoas, as situações não carregam uma emoção embutida. É você quem interpreta o que acontece e dá um significado a isso. E é nessa interpretação que a emoção nasce. A maioria das pessoas vive acreditando que o desconforto, a raiva ou a tristeza são automáticos, inevitáveis, que simplesmente aparecem sem que possam fazer nada para evitar. Mas a verdade é outra. Tudo o que você sente é uma construção interna que nasce daquilo que você decide pensar sobre o que está vivendo. As coisas são neutras, mas a sua mente dá a elas uma cor, um peso, uma história. E essa história pode te afundar ou te libertar. A psicologia já comprovou isso inúmeras vezes. Existe um processo chamado reavaliação cognitiva, que nada mais é do que a capacidade de reescrever a história que você está contando para si mesmo sobre o que está acontecendo. Isso não é auto-engano. Não é fingir que está tudo bem quando não está. É perceber que sempre existe outra forma de interpretar o que acontece e que essa nova forma pode aliviar o peso emocional que você carrega. Estudos científicos já demonstraram que quando uma pessoa consegue mudar a narrativa interna, não só o nível de estresse diminui, como também a resposta fisiológica melhora. A variabilidade da frequência cardíaca, que é um indicador de equilíbrio emocional e saúde mental, aumenta. Isso significa que seu corpo e sua mente funcionam melhor quando você decide reinterpretar os acontecimentos a partir de uma posição de poder, em vez de ficar preso em uma visão que te enfraquece. Toda vez que uma emoção intensa te dominar, quero que você se lembre disso. A emoção não é o problema. O problema é a interpretação que você está dando a ela. Por isso, em vez de reagir por impulso, pare e se faça uma pergunta simples, mas transformadora: essa interpretação está me ajudando ou está me limitando? Talvez você pense que alguém te desrespeitou, te ignorou ou te fez se sentir pequeno. Mas se você observar com distância, vai perceber que aquilo que disseram ou fizeram não tem o poder de definir o seu valor. Você é quem decide o significado que dá a isso. E nesse momento, você pode reformular o pensamento. Pode dizer a si mesmo: isso não define quem eu sou, isso não precisa estragar o meu dia, isso é só uma opinião, não uma verdade absoluta. Ao fazer isso, você vai perceber como a tensão começa a diminuir, como o corpo solta o peso e a mente recupera a clareza. Essa prática não só te ajuda a superar momentos difíceis, como também te treina para desenvolver uma resiliência emocional que poucas pessoas possuem. A maioria reage sem pensar, se deixa levar pelo que sente na hora e depois se arrepende. Mas você não. Você se torna alguém que sabe que a emoção é uma escolha, que o que te afeta hoje pode deixar de ter qualquer poder sobre você amanhã, se você aprender a mudar a história que está contando para si mesmo. Toda vez que você reformula, toda vez que escolhe uma interpretação mais sábia, você treina sua mente para não ser vítima do que acontece ao seu redor.
Com o tempo, você vai se surpreender com o que será capaz de enfrentar sem perder a calma. Situações que antes te derrubariam vão parecer pequenas. Pessoas que antes te faziam reagir não terão mais acesso à sua paz. Porque quando você controla a interpretação, você controla a emoção. E quando você controla a emoção, você controla a sua vida. Você para de viver à mercê do que os outros dizem ou fazem. Você deixa de ser escravo dos seus impulsos. Você se torna dono de si mesmo. E essa, sem dúvida, é a maior liberdade que você pode conquistar. Número 2. Construa sua autoestima de dentro para fora. A razão pela qual tantas pessoas vivem presas na insegurança é porque construíram sua autoestima sobre bases que não controlam. Precisam que os outros as aplaudam, que as validem, que as reconheçam. Dependem dos resultados, das conquistas visíveis, das opiniões externas. E quando isso falta, desmoronam, porque o valor delas está hipotecado nas mãos do que acontece do lado de fora. Mas o verdadeiro poder não está aí. A verdadeira confiança nasce quando você mesmo é capaz de reconhecer o seu próprio esforço, quando não precisa que o mundo diga para você acreditar que cada passo que você dá conta, que cada tentativa tem valor, que cada pequeno avanço é uma vitória pessoal. A psicologia positiva já demonstrou isso. Não é o sucesso que te dá autoestima, é a percepção que você tem da sua própria capacidade de tentar, uma e outra vez sem desistir. Isso se chama autoeficácia. As pesquisas mostram que quando você cultiva essa percepção interna de que pode avançar, mesmo que seja um passo por dia, seu cérebro ativa circuitos de recompensa que te preenchem com bem-estar. É como se existisse dentro de você um sistema que te recompensa toda vez que você valoriza a sua dedicação, toda vez que você se dá crédito pelo que está fazendo por si mesmo, independentemente de alguém ver ou não. E o mais poderoso é que, ao fazer isso, você se torna menos vulnerável à crítica, à rejeição ou aos fracassos temporários. Porque sua segurança já não depende do que acontece lá fora, mas do que você reconhece que está crescendo dentro de você. Hoje, quero te convidar a mudar a forma como você se relaciona com o seu próprio processo. Porque se você continuar esperando que o mundo te valide, vai viver correndo atrás de uma ilusão. Mas se você mesmo aprender a se reconhecer, a se dar crédito por cada passo, por cada tentativa, por cada esforço, você vai perceber que não precisa que ninguém te diga nada, porque você já sabe, e isso é mais do que suficiente. Todas as noites, antes de encerrar o seu dia, tire um momento só para você, não para julgar o que fez de errado, não para se criticar pelo que não conseguiu, mas para reconhecer as ações que você fez, por menores que pareçam. Anote 3 coisas em que você se esforçou hoje. Talvez tenha sido levantar cedo, talvez não tenha se rendido à preguiça, talvez tenha tentado mais uma vez, mesmo que ninguém tenha visto. Não subestime o poder desse exercício, porque cada vez que você faz isso, está treinando sua mente para focar no crescimento e não na perfeição. Está criando um hábito de reconhecimento interno que te fortalece por dentro. E quando você agradece a sua dedicação, mesmo que o resultado não tenha sido perfeito, você está dizendo para si mesmo que o seu valor não depende de vencer ou perder, de acertar ou errar, de ser visto ou ignorado. Seu valor está no simples fato de tentar com todo o coração, de seguir em frente, de se levantar todos os dias e apostar em si mesmo. Esse tipo de prática transforma sua autoestima em algo estável, firme, resistente. Porque ela não se abala cada vez que algo do lado de fora não sai como você esperava. Não desmorona quando alguém te critica ou quando as coisas não parecem perfeitas. Porque sua segurança não está construída sobre o que os outros dizem ou pensam. Está construída sobre a verdade que você conhece sobre si mesmo, sobre o caminho que você percorre em silêncio, sobre a luta que só você sabe que está enfrentando todos os dias. Com o tempo, você vai perceber que não precisa provar nada para ninguém, porque quem realmente tem autoestima não precisa gritar isso para o mundo, não precisa buscar validação externa. Essa segurança mora dentro de você, e essa paz, essa confiança silenciosa, se transforma em uma força que ninguém pode te tirar. Porque quando você é capaz de se reconhecer, já não precisa que o mundo te aplauda.
porque você sabe que cada passo, cada tentativa, cada esforço é a verdadeira vitória. Número 3. Aprenda a agir como se nada te incomodasse. Cada vez que alguém tenta te provocar, cada vez que a vida parece te lançar um golpe inesperado, você tem a oportunidade de provar para si mesmo que já não é mais aquela pessoa que reage por impulso, que explode sem controle, que se deixa levar pela primeira emoção que aparece. Nesse instante, mesmo que pareça que o mundo está te testando, você escolhe não entregar sua paz a nada nem a ninguém. Porque a única coisa que você realmente possui é a sua capacidade de escolher como vai responder ao que está fora do seu controle. Essa é a verdadeira força. Não é o que você diz, não é o que você aparenta, é o que você é capaz de sustentar dentro de si, em silêncio, sem que ninguém perceba. Porque a mente, quando bem treinada, se torna um refúgio impenetrável diante do caos que reina lá fora. Não se trata de negar o que você sente. Não se trata de se transformar em uma estátua de gelo sem emoções. Trata-se de aprender a observar cada emoção como se você fosse um espectador, sem julgá-la, sem agir por impulso. A ciência já provou que quando você pratica essa capacidade de parar, respirar e reinterpretar o que acontece com você, o seu cérebro muda, literalmente muda. A amígdala, que é a parte primitiva que ativa o medo, a raiva ou a ansiedade, começa a perder força. E o córtex pré-frontal, que é onde acontece o seu raciocínio, sua visão de longo prazo, sua capacidade de decidir com inteligência, começa a assumir o controle. Isso significa que, quanto mais você pratica a arte de não reagir imediatamente, mais você fortalece a parte sábia do seu cérebro, e menos poder você dá ao seu instinto de explodir ou se desmoronar. Na próxima vez que alguém te criticar, te lançar uma ofensa disfarçada de piada, ou quando as coisas não saírem como você esperava, quero que você faça algo muito simples, mas extremamente poderoso. Pare, respire fundo, conte até 5 em silêncio, e repita mentalmente uma frase que pode mudar para sempre sua relação com o conflito: eu decido não deixar que isso me afete. Não diga mais nada. Não explique, não justifique. Apenas respire, solte e observe o que acontece dentro de você. Sinta o desconforto, sem precisar agir a partir dele. Sinta a tensão sem transformá-la em um espetáculo, porque é exatamente aí que começa o seu verdadeiro domínio pessoal. No começo pode não ser fácil. Você pode sentir que está queimando por dentro, que precisa se defender, que as palavras estão se acumulando na sua garganta querendo sair. Mas se você resistir a esse primeiro impulso, vai perceber algo extraordinário: você não precisa reagir para recuperar o seu poder. Na verdade, cada vez que você não reage, cada vez que escolhe o silêncio ou uma resposta tranquila, você projeta uma segurança que desmonta qualquer um. Porque quem mantém a calma quando todos esperam vê-lo perder o controle, se torna alguém imprevisível, alguém que ninguém consegue manipular, alguém que mostra que sua paz não está à venda. O melhor de tudo é que esse exercício não só transforma a forma como os outros te veem, mas também melhora a sua clareza mental. Você começa a pensar melhor, a tomar decisões mais inteligentes, a evitar problemas desnecessários. Você se torna uma pessoa que inspira respeito, não porque grita mais alto, mas porque ninguém consegue te tirar do seu centro. Essa é a verdadeira autoridade, aquela que nasce do autocontrole e não da imposição. Com o tempo, essa prática se torna a sua maior força no dia a dia. O que antes te desestabilizava já não te afeta. Você para de reagir a qualquer comentário. Você deixa de se desgastar em discussões que não levam a lugar nenhum. Você aprende a caminhar pela vida com uma serenidade que surpreende quem está ao seu redor. E é nesse momento que você entende que paz não é a ausência de problemas, mas a habilidade de não deixar que esses problemas invadam a sua mente e te dominem. Porque quando você domina a sua reação, você domina a sua vida. Número 4. Cuide dos seus pensamentos e crenças. A qualidade da sua vida está diretamente conectada à qualidade dos seus pensamentos. Cada crença que você carrega em silêncio,
Cada frase que você repete mentalmente sem perceber, se transforma no filtro através do qual você interpreta tudo o que vive. Se dentro de você existe a ideia de que não é suficiente, de que sempre vai fracassar, de que nunca será capaz de conquistar o que deseja, a sua realidade acabará refletindo exatamente isso. Não porque seja verdade, mas porque ao acreditar nisso, a sua mente começa a agir como se fosse. Suas ações ficam limitadas, sua confiança enfraquece, e pouco a pouco, você começa a viver preso em uma armadilha que você mesmo construiu com os seus pensamentos. A neurociência já provou isso com clareza. O seu cérebro está em constante mudança. As conexões neurais que hoje determinam a sua forma de pensar não são permanentes. A neuroplasticidade é a capacidade que a sua mente tem de se reorganizar, de criar novos caminhos, de se reprogramar toda vez que você decide questionar uma crença limitante e substituí-la por outra mais útil. Toda vez que você interrompe um pensamento negativo e o troca por um pensamento mais equilibrado, você está literalmente reconfigurando o seu cérebro. Está ensinando sua mente a funcionar de uma forma mais adaptativa, mais saudável, mais poderosa. O problema é que muitas vezes, você nem percebe as crenças que estão te limitando. Elas funcionam como uma voz de fundo que sempre esteve ali, repetindo que você não consegue, que não é capaz, que isso não é para você. E como você nunca questiona essas ideias, acaba acreditando que são verdades. Mas hoje, quero te convidar a quebrar esse ciclo. Porque toda vez que você perceber um pensamento como "eu nunca vou conseguir", você tem a oportunidade de parar e se perguntar: isso é uma verdade absoluta ou apenas uma generalização da minha mente? Porque na maioria das vezes, não é um fato. É apenas uma história que você repetiu tantas vezes que parece real. Quando você para e se faz essa pergunta, cria um espaço entre o pensamento e a reação. E nesse espaço, você pode escolher um novo pensamento. Em vez de dizer, "eu nunca vou conseguir", você pode escolher dizer, "ainda não consegui, mas posso melhorar com prática". Essa pequena mudança muda tudo, porque em vez de fechar as portas, você as abre. Em vez de desistir, você se dá uma nova chance. E cada vez que você faz isso, seu cérebro começa a criar novas conexões. Começa a acreditar um pouco mais em você. Começa a treinar sua atenção para focar no progresso, e não na limitação. Transforme esse exercício em um hábito diário. Não se trata de fingir otimismo, nem de repetir frases vazias que você não sente. Trata-se de aprender a falar consigo mesmo com equilíbrio, de reconhecer que sim, há coisas que você ainda não sabe, coisas que ainda são difíceis, objetivos que você ainda não alcançou. Mas isso não significa que você não possa melhorar. Não significa que você não seja capaz. Significa apenas que você está em processo. E quando você vê o seu caminho como um processo, você para de exigir perfeição e começa a valorizar cada passo que dá. Com o tempo, você vai perceber que a sua mente se torna mais positiva, não porque tudo se torna perfeito, mas porque você aprendeu a focar naquilo que está ao seu alcance melhorar, naquilo que você pode fazer, naquilo que está nas suas mãos transformar. A autocrítica destrutiva começa a perder força, porque toda vez que ela aparece, você já sabe como interrompê-la e substituí-la por um pensamento que te fortaleça, em vez de te paralisar. Você se torna alguém que cuida do seu diálogo interno, que não se sabota, que se trata como trataria alguém que ama. E é aí que nasce uma das maiores forças que você pode desenvolver: a capacidade de ser o seu próprio aliado, o seu próprio motor, a sua própria fonte de confiança. Porque quando você é quem cultiva pensamentos que te fortalecem, você não precisa que o mundo te diga quem você é. Você já sabe. E isso te torna imparável. Número 5. Cada dia é uma nova oportunidade. Não importa o que aconteceu ontem, não importa se você falhou, se errou, se perdeu o controle ou se não foi a sua melhor versão. Porque a cada manhã em que você abre os olhos, a vida te dá algo que muitos não valorizam: uma folha em branco, um dia completamente novo para começar de novo, para escolher novamente, para agir com mais consciência. O que foi já não existe. Só existe este momento,
este instante em que você pode decidir se continua carregando o peso do passado ou se permite escrever algo diferente hoje. A sua mente, se não for treinada, tende a acordar já carregada de pendências, de lembranças, de preocupações que te impedem de perceber que o dia está apenas começando e que até agora nada aconteceu. Mas quando você escolhe despertar com presença, quando se dá um momento de silêncio para se centrar no agora, o seu dia muda completamente. A ciência já demonstrou isso. Práticas simples de mindfulness ou atenção plena ao acordar têm o poder de melhorar o seu humor, reduzir a ansiedade antecipatória e aumentar a sua produtividade. Porque em vez de começar o dia no piloto automático, você começa com direção, com propósito, com intenção. Quero que amanhã, assim que você abrir os olhos, faça algo diferente. Não pegue o celular, não corra para resolver pendências, não se deixe levar pela inércia da rotina. Quero que você pare por um instante, respire fundo e se faça esta pergunta: como eu quero responder hoje? Não como você quer que o dia seja, porque isso você não controla, nem o que você espera que os outros façam, porque isso também não está nas suas mãos. A verdadeira pergunta é como você vai escolher responder ao que quer que o dia traga. Essa é a única escolha que realmente define a sua jornada. E depois de se fazer essa pergunta, escolha uma ação concreta que represente a sua melhor versão. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser algo tão simples quanto sorrir para quem mora com você, sair para caminhar alguns minutos para clarear a mente, escrever uma frase que te inspire, ou fazer aquela tarefa que você vem adiando. O importante é que você faça isso antes de qualquer distração, antes que o barulho do mundo roube a sua atenção. Porque quando você começa o dia agindo a partir da sua melhor versão, está enviando uma mensagem para a sua mente hoje: quem está no controle é você. Não deixe que o dia te leve como uma corrente sem direção. Não permita que a primeira coisa que acontecer determine o seu humor ou a sua energia. Você pode escolher como quer viver esse dia, como quer experimentá-lo, como quer responder a cada coisa que vier. E quanto mais você praticar isso, menos poder os fatores externos terão sobre você, porque você terá treinado a sua mente para começar cada dia a partir do presente, a partir do que você pode fazer, a partir do que está nas suas mãos mudar. Com o tempo, essa prática se transforma em um ritual silencioso que muda completamente a sua relação com cada dia da sua vida. Você deixa de ver as manhãs como uma repetição de mais do mesmo e começa a enxergá-las como oportunidades únicas e irrepetíveis. Porque mesmo que o relógio marque a mesma hora e o calendário mostre o mesmo mês, cada dia é diferente. Cada amanhecer traz novas possibilidades, novos encontros, novos aprendizados. E se você escolher estar presente, se você escolher responder com intenção, cada dia se transforma em uma obra que você mesmo está criando. A vida não espera que você tenha tudo resolvido para te dar uma nova oportunidade. Cada manhã é esse presente. E depende de você aproveitá-lo ou deixá-lo escapar. Porque embora você não possa controlar o mundo, sempre pode controlar como decide viver este dia. Então amanhã, quando acordar, lembre-se, esta é a sua folha em branco. Número 6. Aceite a imperfeição da vida. Existem momentos em que você resiste tanto ao que está acontecendo, que acaba dobrando o seu próprio sofrimento. Não é o erro que mais dói, não é o imprevisto, nem mesmo é a perda ou a traição. O que realmente te destrói por dentro é a luta constante para querer que as coisas sejam diferentes do que já são. Você briga com a realidade, como se pudesse mudá-la na força da raiva, da reclamação ou da negação. Mas toda vez que você faz isso, apenas se enreda ainda mais. Você se esgota mental e emocionalmente tentando controlar o que nunca esteve nas suas mãos. Porque a vida é assim, imperfeita, caótica e imprevisível. E quanto mais cedo você aceitar isso, mais livre você será. Aceitar não é desistir, não é se conformar nem baixar a cabeça. Aceitar é simplesmente parar de lutar contra o que já é. É abrir os olhos e dizer: é isso que está acontecendo. Eu não gosto, eu não escolhi, mas é o que está acontecendo agora. A ciência já comprovou isso em estudos sobre aceitação radical. As pessoas que conseguem olhar para a realidade sem filtros, sem negação,
sem guerra interna, ativam menos as áreas do cérebro que disparam a ansiedade e o sofrimento emocional. As regiões límbicas, responsáveis pelo estresse e pelo desconforto, se acalmam quando você escolhe aceitar em vez de resistir. E nesse estado, sua mente consegue se concentrar no que você realmente pode fazer, em como você pode responder com sabedoria em vez de ficar preso na frustração. Toda vez que a vida te lançar um desafio, uma perda, uma decepção, quero que você respire fundo e repita para si mesmo: isso faz parte da experiência humana. Porque faz. Ninguém está isento de erros, de dores, de momentos em que tudo parece desabar. Mas se cada vez que algo dá errado você escolher resistir, você estará se condenando a sofrer em dobro. Por outro lado, se você escolher aceitar que a vida é assim mesmo imperfeita, você se dá permissão para aprender com cada experiência, para encontrar a lição oculta que está te esperando bem ali, no meio do caos. Da próxima vez que você se deparar com um atraso, com um erro inesperado ou com uma situação que parece injusta, pare e se pergunte: que virtude posso praticar agora? Talvez a vida esteja te dando a chance de desenvolver paciência. Talvez esteja te convidando a fortalecer sua tolerância ao desconforto. Talvez seja o momento perfeito para praticar a humildade, a moderação ou a resiliência. Porque cada situação difícil traz consigo uma lição que você não poderia aprender de outra maneira. O desconforto é o professor silencioso que te empurra para o crescimento, mesmo que você não perceba isso no momento. Aceitar a imperfeição não significa que você vai se tornar indiferente. Significa que você escolhe soltar a ilusão de que tudo precisa ser perfeito para que você esteja bem. Significa que você deixa de condicionar a sua paz ao fato de tudo sair exatamente como você quer. Porque a verdade é que a maioria das coisas não vai acontecer do jeito que você espera. E isso não é uma tragédia. É simplesmente a natureza da vida. O que você pode controlar é a forma como escolhe enxergar cada experiência. Você pode continuar resistindo e sofrendo, ou pode aceitar e aprender. A escolha sempre será sua. Com o tempo, essa prática se transforma em um hábito que muda completamente a sua perspectiva. Você começa a enxergar os problemas não como inimigos, mas como treinadores que estão te moldando. Cada desafio se torna uma oportunidade de praticar uma virtude. Cada erro se transforma em uma lição de humildade. Cada perda se revela como uma mestra do desapego. E assim, em vez de viver frustrado porque as coisas não são como você imaginava, você começa a caminhar pela vida com uma serenidade que surpreende aqueles que ainda estão presos na luta constante. Número 7. Não leve as coisas para o lado pessoal. Toda vez que alguém te critica, te rejeita ou te trata de uma forma que você não merece, a sua mente tende a criar uma história em que você é o problema. Você começa a acreditar que há algo em você que não é suficiente, que você falhou, que merece ser tratado assim. Mas o que quase ninguém para pensar é que as ações dos outros quase nunca falam sobre você. Elas falam sobre eles, sobre suas feridas não resolvidas, sobre suas inseguranças, sobre as frustrações que carregam e projetam. Sem perceber, você carrega culpas e emoções que não são suas, porque leva para o lado pessoal aquilo que, na verdade, é uma batalha interna que o outro ainda não aprendeu a resolver. A psicologia explica isso com muita clareza através do fenômeno da projeção. As pessoas tendem a enxergar nos outros aquilo que não conseguem aceitar em si mesmas. Seus medos, suas carências, suas dores, tudo isso se reflete na forma como te tratam. E se você não aprender a criar uma distância mental, acaba se tornando o recipiente de toda essa carga emocional que não é sua. Mas quando você pratica o distanciamento cognitivo, quando escolhe conscientemente não se envolver emocionalmente com o que o outro diz ou faz, o seu cérebro começa a se proteger. Estudos mostram que essa prática diminui a ativação do sistema de dor social no cérebro, o mesmo que se acende quando você sente rejeição ou humilhação. É como se a sua mente dissesse: isso não é meu, eu não preciso carregar isso, e assim você se liberta desse veneno silencioso que tantas vezes já destruiu a sua paz.
Da próxima vez que alguém te atacar, te lançar um comentário cruel ou te fizer sentir invisível, quero que você pare por um instante e se pergunte: isso realmente fala sobre mim ou sobre as feridas dessa pessoa? Porque quase sempre, o que as pessoas dizem nesses momentos de ataque fala muito mais sobre o que elas estão vivendo por dentro do que sobre o seu verdadeiro valor. Talvez essa pessoa esteja frustrada, magoada, se sentindo inferior, e a única coisa que ela sabe fazer é despejar essa dor em você. Mas você não precisa carregar isso. Você pode escolher ver além da ofensa, enxergar a dor por trás do ataque e responder com algo que surpreende e desarma a empatia. Porque quando você é capaz de pensar, talvez essa pessoa esteja passando por um momento difícil, talvez ela não saiba agir de outra forma, você quebra o ciclo da reação impulsiva. Não se trata de justificar o que te fazem. Trata-se de não tomar isso como uma verdade sobre quem você é. Porque ao fazer isso, você se liberta. Você não precisa brigar, não precisa se defender, não precisa provar nada. Você só precisa se lembrar de que você não é o que o outro projeta em você. Você é o que escolhe ser, independentemente do comportamento dos outros. Praticar isso não apenas protege a sua paz interior, como também melhora seus relacionamentos. Porque você para de reagir a partir da dor e começa a responder a partir da compreensão. Você se torna alguém que não precisa vencer discussões, que não precisa provar que está certo. Você se torna alguém que sabe a hora de soltar, de não se envolver, de deixar passar. E essa maturidade emocional te torna imbatível. Porque ninguém consegue te manipular emocionalmente quando você entende que as palavras e ações dos outros não definem o seu valor. Com o tempo, toda vez que alguém tentar despejar em você a própria carga emocional, você vai sorrir por dentro. Porque vai saber que aquilo não tem nada a ver com você. Que aquilo pertence ao outro, não a você. E cada vez que você escolher não levar para o lado pessoal, estará vencendo uma batalha silenciosa que a maioria continua perdendo. Porque o verdadeiro poder não está em ter sempre a última palavra. O verdadeiro poder está em não deixar que nada disso toque a sua paz. É assim que você começa a viver mais leve e livre de cargas que nunca foram suas. Você começa a caminhar pela vida sem o peso da opinião dos outros. Porque no fim das contas, você não é o que os outros dizem ou fazem. Você é o que escolhe acreditar sobre si mesmo. E quando isso está claro, nada e ninguém pode te tirar do seu centro. Número 8. Treine sua mente e seu corpo. Toda vez que a vida te lança uma situação inesperada, uma discussão, uma decepção ou um momento de pressão, o seu corpo reage muito antes que a sua mente perceba. Você sente a respiração acelerar, os músculos ficarem tensos, o peito se fechar e a mente se encher de pensamentos desordenados que só alimentam o caos. Mas há algo que você pode fazer exatamente nesse momento para retomar o controle, sem precisar brigar, sem explodir, sem fugir. Você só precisa parar. Só precisa respirar. Só precisa se enraizar no presente, como se seus pés fossem raízes que te conectam à terra quando tudo ao redor parece desmoronar. Aquela calma que você admira em outras pessoas não é um dom com o qual alguns nasceram e outros não. É uma habilidade. Uma prática diária que começa no corpo, não na mente. Porque quando o corpo se acalma, a mente acompanha. A ciência já demonstrou que a respiração diafragmática, aquela que você leva para o abdômen e não apenas para o peito, tem o poder de reduzir os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. E não é só isso. Essa prática ativa o nervo vago, que é o responsável por colocar o corpo em modo de descanso, reduzir as tensões e devolver ao seu sistema nervoso o equilíbrio que você precisa para pensar com clareza. Quero que você experimente isso agora mesmo. Pare por um instante. Sente-se ou fique de pé de forma firme. Plante bem os dois pés no chão. Sinta como eles te sustentam. Coloque uma mão sobre o abdômen e a outra sobre o peito. Faça uma inspiração profunda pelo nariz, levando o ar até a parte baixa do abdômen e sentindo-o se expandir. Segure o ar por alguns segundos e depois solte lentamente pela boca, como se estivesse liberando toda a tensão acumulada. Repita esse processo 5 vezes. Apenas 5 respirações profundas e conscientes. E observe o que acontece. Veja como seu corpo começa a relaxar, como sua mente se acalma.
Como por alguns segundos, você volta a se sentir estável. Esse exercício é tão simples que muitos o subestimam. Mas o simples é o que realmente funciona quando o caos aparece. Você não precisa de técnicas complicadas. Só precisa lembrar que a calma já existe dentro de você, mesmo que às vezes você a esqueça porque reage sem dar a si mesmo esse espaço para recuperá-la. Toda vez que sentir a tensão te dominar, pratique essa pausa. Plante os pés no chão, respire fundo, e em vez de se deixar levar pelo impulso, apenas observe-o. Não o reprima, apenas o veja passar. Porque o momento em que você escolhe não reagir imediatamente é o momento em que você retoma o seu poder. Transforme essa prática em um hábito diário. Não espere que o conflito chegue para começar. Treine seu corpo e sua mente todas as manhãs, sempre que se lembrar. Pare e respire, sinta o chão sob seus pés. Quanto mais você praticar nos momentos de calma, mais natural será quando realmente precisar. E o melhor de tudo é que com o tempo sua mente começará a criar um novo reflexo: pausar antes de agir, respirar antes de responder, se enraizar antes de decidir. Essa é a verdadeira maestria emocional. Não é controlar o que você sente, é aprender a dar espaço para a emoção, a lidar com ela a partir de um corpo e uma mente em equilíbrio. Imagine como seria sua vida se toda vez que algo te tirasse do eixo, você pudesse parar, respirar e escolher a partir da calma. Imagine como mudariam suas relações, suas decisões, sua forma de enfrentar os desafios. Porque quando você domina a sua respiração, você domina o seu estado interno. E quando você domina o seu estado interno, o mundo perde o poder de te desestabilizar. A prática é simples, mas o impacto é profundo. Não subestime isso. Porque cada respiração consciente que você faz é mais um passo na direção da sua melhor versão. Número 9. Reconfigure o seu cérebro. Toda vez que você para antes de reagir, toda vez que escolhe responder com serenidade em vez de se deixar levar pelo impulso, você está fazendo muito mais do que vencer uma pequena batalha emocional. Você está reconfigurando o seu cérebro. Está moldando, sem perceber, as estruturas internas que definem como você age, como você pensa e como você sente. Porque o seu cérebro não é rígido, não é uma máquina programada de fábrica sem possibilidade de mudança. O seu cérebro é plástico, está em constante transformação, e cada escolha que você repete, uma e outra vez, se torna um caminho neural mais forte, mais acessível, mais automático. A neurociência chama isso de plasticidade sináptica. As pesquisas mostram que a repetição de um padrão mental ou comportamental tem o poder de modificar a estrutura e o funcionamento do seu cérebro. Toda vez que você escolhe pausar em vez de explodir, toda vez que você respira fundo em vez de reagir por impulso, você está ensinando ao seu cérebro uma nova forma de existir no mundo. No início é difícil, eu sei, porque as rotas antigas, da raiva, da reclamação, do desespero, são caminhos que você percorreu por anos. Eles são familiares, são rápidos, são automáticos, mas também são os que te mantêm preso em uma versão de você mesmo que já não quer alimentar. Por isso, hoje eu quero te convidar a se tornar um observador de si mesmo. Identifique um gatilho comum, algo que sempre ativa a sua reação automática. Talvez seja aquela pessoa que sempre te irrita. Talvez seja aquele comentário que sempre te incomoda. Talvez seja aquela situação do dia a dia que sempre te faz perder a calma. Observe isso. Se for preciso, escreva. E a partir de agora, toda vez que isso acontecer, pratique o que você já sabe. Pare. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo do seu corpo. E a partir dessa pausa, escolha uma resposta diferente. Escolha a serenidade, mesmo que a sua velha programação te diga para explodir. Escolha o silêncio, mesmo que o seu impulso grite para reagir. Faça isso uma vez, depois outra, depois mais uma. E registre, ainda que mentalmente, cada vez que você conseguir. Porque cada repetição conta. Cada escolha é um passo a mais na construção de um novo você. Um você que não vive à mercê dos impulsos. Um você que não é refém das emoções. Um você que pouco a pouco está treinando o próprio cérebro para que a calma se torne a sua resposta padrão. Com o tempo, você vai se surpreender.
Porque um dia você vai se deparar com aquele mesmo gatilho, e sem perceber, vai responder com equilíbrio, sem esforço, sem precisar pensar tanto. Porque o que antes parecia impossível agora será natural. O que antes era uma luta interna agora será o seu jeito de viver. É assim que o seu cérebro funciona. É assim que os hábitos são formados. Não com grandes mudanças de um dia para o outro, mas com pequenas escolhas repetidas, uma e outra vez, até que se tornem a sua nova normalidade. E o melhor de tudo é que essa transformação não se limita a uma área da sua vida. A reconfiguração que você está fazendo se expande para tudo o que você é. Você começa a ser mais paciente no trânsito, mais compreensivo nos seus relacionamentos, mais claro nas suas decisões, mais livre das correntes emocionais que antes te dominavam. Porque a calma já não será algo que você precisa forçar. A calma será parte de quem você é, uma parte que você mesmo construiu, com cada pausa, com cada respiração, com cada escolha consciente. Essa é a verdadeira transformação. Não aquela que depende de motivações passageiras, mas a que se cultiva nas profundezas da sua mente, na estrutura do seu cérebro. E tudo o que você precisa é de prática. Porque toda vez que você escolhe a calma, você está reescrevendo a sua história. Número 10. O controle está dentro de você, não é o que acontece lá fora que te desestabiliza, é a maneira como você escolhe interpretar e responder ao que acontece. Cada situação que chega à sua vida é neutra até o momento em que você decide dar poder a ela, até que você escolhe transformá-la em um problema ou em uma oportunidade. O barulho que te incomoda, a impaciência dos outros que te irrita, o comentário que parece uma provocação, nada disso tem o poder de te controlar se você não entregar esse poder. Porque o verdadeiro controle não está no que acontece fora de você. O verdadeiro controle está na sua capacidade de escolher como responder, como agir, como se manter firme quando tudo ao redor parece te empurrar para uma reação impulsiva. A neurociência já demonstrou isso diversas vezes. O seu cérebro tem a capacidade de ativar uma área chamada córtex pré-frontal dorsolateral. É nesse lugar que acontece o chamado controle executivo, a habilidade de observar antes de agir, de pausar antes de reagir, de escolher conscientemente uma resposta em vez de se deixar levar pelo primeiro impulso. E essa habilidade se fortalece toda vez que você pratica a autorregulação, toda vez que você treina sua mente para parar, respirar e observar sem ser arrastado pelo que sente no momento. Quero que você pense em quantas vezes algo pequeno já te tirou do seu eixo. Uma mensagem que não chegou, uma palavra mal colocada, um olhar que você interpretou como rejeição, uma atitude que acendeu sua impaciência. São coisas mínimas, mas a sua mente transforma em grandes gatilhos. E de repente, você se vê preso em uma espiral de reações automáticas que só te desgastam. Mas hoje você pode quebrar esse ciclo. Hoje você pode começar a se treinar naquilo que eu chamo de zona da não reação. Esse espaço invisível que existe entre o estímulo e a resposta, onde você recupera o controle. Da próxima vez que algo te incomodar ou te tirar do ritmo, quero que você pratique isso. Não responda de imediato. Não se deixe levar pelo que sente na hora. Pare, observe, respire. E nesse momento, pergunte a si mesmo: eu realmente preciso reagir a isso? Ou posso escolher responder com calma? Identifique o gatilho, sinta o impulso de querer explodir, mas não o alimente. Apenas observe, como se estivesse assistindo a um filme. Deixe passar. E quando sentir que recuperou o controle, escolha uma resposta que represente a sua melhor versão. Essa prática não é fácil no começo. A sua mente vai tentar te convencer de que você tem razão para se irritar, para se defender, para reagir. Mas você já sabe que essa reação não te fortalece, ela te enfraquece. Porque toda vez que você reage sem pensar, você perde poder. Por outro lado, toda vez que você escolhe responder com calma, você se fortalece por dentro. Você se torna alguém que não é manipulado pelo que acontece ao redor. Alguém que entende que o verdadeiro controle não está em mudar o mundo, mas em governar a própria mente. Com o tempo você vai perceber que pode caminhar pela vida sem se prender a cada provocação, sem deixar que cada pequena coisa tire a sua paz. Você começa a viver com uma clareza que poucos conseguem alcançar.
Porque enquanto muitos continuam sendo escravos de seus impulsos, você aprende a observar, a escolher agir a partir de um lugar de calma e sabedoria. E essa é uma das maiores habilidades que você pode desenvolver. Porque quando você controla a sua resposta, você controla a sua vida. Cada dia está cheio de gatilhos. Mas você decide se esses gatilhos vão te controlar, ou se você vai apenas observá-los sem ser arrastado por eles. Você decide se o mundo vai determinar como você se sente, ou se você vai escolher manter a sua paz, aconteça o que acontecer. Porque é nesse pequeno espaço entre o que acontece e o que você escolhe fazer que está o seu verdadeiro poder. Não se esqueça disso. Número 11. Preserve sua energia. Toda vez que você se deixa levar pelo impulso de discutir, de se defender, de querer provar que está certo, você está desperdiçando algo que nunca poderá recuperar sua energia. Isso não é apenas uma questão emocional, é uma questão fisiológica. Toda vez que o seu corpo entra no modo de luta ou fuga, toda vez que você permite que algo ou alguém te tire do seu centro, o seu sistema libera cortisol, o hormônio do estresse. Seu coração acelera, sua respiração fica ofegante, seus músculos se tensionam, e o que parece uma simples reação emocional se transforma em um desgaste físico real que cobra seu preço ao longo do dia. O que poucos param para refletir é que essa energia que você desperdiça com o que não importa é a mesma energia que você poderia estar usando para criar algo valioso, para resolver o que realmente importa, para focar no que está sob o seu controle. Mas como você reage a tudo, como se envolve em cada pequena provocação, acaba esgotado antes mesmo de chegar ao que realmente precisa da sua atenção. E depois você se pergunta por que falta motivação, por que é tão difícil avançar, por que termina o dia com a sensação de que não fez nada significativo. A resposta está em como você gerencia sua energia. A ciência já deixou isso claro. Respostas frequentes de estresse, essas pequenas explosões emocionais que parecem inofensivas, desgastam o seu sistema nervoso, prejudicam sua saúde mental e te deixam sem recursos para o que realmente importa. Isso não é apenas uma sensação, é uma realidade biológica. O seu corpo não foi feito para viver em estado de alerta constante. Ele foi projetado para responder com intensidade apenas quando realmente necessário. Mas se você transforma cada situação trivial em uma emergência emocional, está queimando sua energia vital como se fosse infinita, quando na verdade ela é ilimitada. Quero que você comece a praticar um filtro muito simples, mas extremamente poderoso. Antes de reagir a qualquer coisa, pare e se pergunte: isso realmente merece o meu tempo e a minha energia? Não responda de imediato. Dê a si mesmo um segundo para refletir. Porque a maioria das coisas que te irritam no dia a dia não tem impacto real na sua vida a longo prazo. São distrações disfarçadas de urgências. São batalhas que você não precisa lutar. E quando você aprende a deixá-las de lado, quando decide não desperdiçar sua energia com o que não acrescenta, você se dá conta de tudo o que pode conquistar quando para de se gastar com o desnecessário. Cada vez que você escolhe não reagir a algo insignificante, cada vez que você solta uma discussão que não leva a lugar nenhum, cada vez que você decide não se envolver no drama dos outros, você está protegendo a sua energia, está reservando sua força para o que realmente importa. E isso te torna uma pessoa muito mais eficaz, muito mais focada, muito mais saudável. Porque o desgaste emocional acumulado não afeta apenas a sua mente, também afeta o seu corpo. Ele rouba o seu sono, sua clareza, sua motivação. Por isso, da próxima vez que sentir a tentação de responder impulsivamente, lembre-se de que cada reação tem um custo, e você decide se vale a pena pagar esse preço. Se a resposta for não, solte, respire, e redirecione a sua atenção para algo que realmente tenha valor para você. Pode ser um projeto que você vem adiando. Pode ser uma ação que te aproxime de uma meta importante. Ou pode ser simplesmente cuidar do seu bem-estar, se presenteando com um momento de silêncio, de descanso, de conexão consigo mesmo. Com o tempo, essa prática se torna um estilo de vida. Você deixa de ser aquela pessoa que se desgasta com tudo. Deixa de carregar batalhas que não são suas. Deixa de entregar sua energia para o que não merece, e começa a viver com mais leveza, com mais foco,
com mais poder pessoal, porque quando você escolhe onde gastar a sua energia, você se torna dono do seu dia, dono da sua vida. Você não precisa reagir a tudo. Você não precisa vencer todas as batalhas. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa aprender a conservar a sua energia para o que realmente importa. Número 12. Adote a mentalidade de crescimento contínuo. Todo obstáculo que surge no seu caminho pode ser visto de duas formas. Você pode enxergá-lo como uma prova de que não é suficiente, de que não tem o que é preciso, de que é melhor desistir e não tentar mais. Ou pode enxergá-lo pelo que ele realmente é, uma oportunidade disfarçada, uma lição que chega para te lapidar, para te formar, para te empurrar um pouco além do que hoje você acredita ser capaz de alcançar. Tudo depende da mentalidade com a qual você decide encarar a vida. E essa mentalidade, ao contrário do que muitos acreditam, não é algo fixo. Ela pode ser treinada, expandida e fortalecida a cada dia. A psicóloga Carol Dweck explicou isso com clareza em sua teoria da mentalidade de crescimento. Pessoas que acreditam que suas habilidades são fixas, que nasceram com certos talentos e limitações imutáveis, desistem muito mais rápido. Elas abandonam diante do primeiro erro, se escondem quando fracassam, não tentam novamente porque acreditam que se falharam uma vez, isso significa que nunca serão capazes. Mas quem adota uma mentalidade de crescimento vê cada tropeço como um sinal de aprendizado. Entende que as habilidades podem ser desenvolvidas com prática, que o talento pode ser treinado, que o fracasso é apenas uma etapa do processo de se tornar alguém melhor. Por isso, a partir de hoje, toda vez que algo não sair como você esperava, toda vez que você tropeçar, toda vez que falhar, quero que você pare e se faça uma única pergunta: o que eu posso aprender com isso? Não fique preso na reclamação, na autocrítica ou na frustração. Transforme esse momento em uma oportunidade para se observar, para identificar o que você pode fazer diferente da próxima vez, para crescer mais um pouco. E não fique apenas na reflexão. Anote uma ação concreta que você possa aplicar quando essa situação voltar a acontecer, porque é nessa ação que o seu aprendizado realmente se consolida. Imagine como seria a sua vida se cada desafio fosse um mestre, e não um inimigo. Se cada erro se transformasse em um degrau, e não em uma parede que te impede de seguir. Se cada queda te ensinasse algo que te deixasse mais forte. Essa é a verdadeira mentalidade de crescimento. Não é apenas um discurso bonito. É uma prática diária de enxergar cada experiência como parte do seu treinamento pessoal. Deixar de buscar a perfeição e começar a buscar o progresso. Deixar de temer o erro e começar a buscar a lição. E o mais poderoso é que, ao treinar essa mentalidade, o seu cérebro também muda. A ciência já demonstrou que pessoas com mentalidade de crescimento ativam áreas cerebrais que as motivam a continuar tentando, a perseverar, a não desistir diante da primeira dificuldade, porque entendem que tudo faz parte do processo, que cada tentativa conta, que cada passo, mesmo aqueles que parecem fracassos, estão te preparando para dar o próximo com mais sabedoria. Essa mentalidade te liberta do medo de sair da zona de conforto, porque você deixa de precisar que tudo dê certo de primeira. Você entende que o verdadeiro crescimento acontece quando você se atreve a fazer o que nunca fez, quando enfrenta o que temia, quando se lança no desconhecido com a certeza de que aconteça o que acontecer, você vai aprender algo valioso. E essa atitude não apenas melhora o seu desempenho, mas também transforma a sua experiência de vida, porque você para de viver com medo e começa a viver com curiosidade. Cada dia é uma nova oportunidade para treinar essa maneira de enxergar o mundo. Cada desafio é uma porta que você pode atravessar ou uma parede na qual pode se estagnar. Você escolhe. Mas se você escolher atravessar, se você escolher aprender, se você escolher crescer, eu te garanto que a vida vai te surpreender com tudo o que você é capaz de conquistar. E se essa mensagem fez sentido para você, quero que você tome uma atitude agora mesmo. Escreva nos comentários: minha mudança começa agora com o estoicismo. Faça disso um lembrete do seu compromisso com a disciplina, a virtude e o crescimento pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Continue firme no seu caminho estoico.